Olá, sejam bem-vindos ao canal Vinha do Meu Pai e a nossa nova série A Vida dos Apóstolos. Hoje veremos os principais aspectos do mundo greco-romano que contribuíram com a nobre missão dada por Jesus, levar o Evangelho a todas as nações. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Jesus não veio ao mundo em um tempo qualquer, mas na plenitude do tempo. Em grego, pleroma kronos, que significa um tempo específico, onde todas as condições necessárias ao cumprimento de um grande evento já foram plenamente preenchidas. De fato, foi exatamente isso que aconteceu. Conforme o perfeito propósito de Deus, os apóstolos viveram num tempo da história, quando todas as condições favoráveis à pregação do Evangelho já estavam preparadas. Isso se deu durante o apogeu do Império Romano, com início no ano 27 a.C. Mas como esse terrível império contribuiu com o avanço do Evangelho? Vejamos os principais aspectos: a grande extensão territorial e a Pax Romana. O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Seu território estendia-se por quase toda a Europa, parte da Ásia e norte da África, ocupando o que são hoje 40 nações. Apesar das rebeliões localizadas, esse imenso território gozava de certa paz e estabilidade nunca vista antes. Mesmo entre os povos conquistados, havia um senso de unidade e universalidade. Roma conseguiu implantar uma moeda única, um único código de leis, um único exército e, é claro, um único líder mundial. Isso foi possível graças à Pax Romana, um estilo de administração de cunho pacificador, implementada por César Augusto e que durou cerca de 250 anos. A abrangência do Império e a Pax Romana possibilitaram outra condição importantíssima na pregação do Evangelho: a facilidade de trânsito terrestre e marítimo. Esse aspecto, com certeza, foi um dos mais determinantes para o sucesso da expansão do Evangelho. Roma implantou o mais amplo e eficiente sistema de estradas do mundo até aquele momento. Empregando técnicas conhecidas de engenharia e pavimentação, construíram, por exemplo, a Via Ápia, com 580 quilômetros de extensão, ligando Roma à costa do Mar Adriático, e a famosa Via Egnatia, que ligava Roma aos limites da Síria, atravessando toda a atual Turquia. Foi numa parte dessa via, chamada Estrada de Damasco, que o Senhor Jesus apareceu a Paulo. No geral, os apóstolos tinham à sua disposição, além dos mares, 85.000 quilômetros de estradas seguras e pavimentadas, por onde eles podiam ir e vir espalhando a preciosa semente do Evangelho. O terceiro aspecto, a facilidade de comunicação. A língua grega estava para o mundo greco-romano como o inglês está para o mundo moderno. Roma conquistou os territórios dos povos, mas os gregos, por influência de Alexandre Magno, conquistaram o intelecto. Seus soldados falavam o grego comum, conhecido como koiné, uma variante do grego clássico que se disseminou pelo mundo ainda no IV século a.C. Essa influência pode ser notada especialmente no Novo Testamento, escrito todo em grego em sua forma original. Os judeus foram muito influenciados pelo uso da língua grega. Muitos judeus da diáspora tinham o grego como sua língua natural. Tamanha importância provocou a primeira tradução do Antigo Testamento para outro idioma. Essa versão grega das Escrituras recebeu o nome de Septuaginta ou versão dos 70, muito utilizada pelos apóstolos. Por outro lado, os romanos tinham a própria língua, o latim, que deu origem a importantes idiomas, como o francês, o espanhol, o italiano e o português.
A língua dos documentos administrativos, segundo os historiadores, era muito lógica, racional e prática, ótima para o aprendizado de outras nações. Esse idioma prático e versátil foi largamente utilizado pelos cristãos para comunicar textualmente a mensagem apostólica. Vejamos agora o último aspecto, que muito contribuiu para a compreensão da mensagem do Evangelho: a exclusão social e a grande expectativa de uma nova era. De acordo com historiadores, apesar dos grandes avanços em diversas áreas, o Império Romano não criou uma sociedade justa e democrática. Sua população, de aproximadamente 50 milhões de habitantes, era formada por uma ínfima porcentagem de patrícios, nobres abastados e influentes da sociedade, seguidos de uma pequena massa de plebeus enriquecidos pelo comércio. Depois, a camada formada pelo grande contingente de miseráveis, que se tornaram desempregados graças à farta mão de obra escrava em tempos de conquistas dos territórios. Famílias inteiras empilhavam-se ao redor dos centros das cidades, em condições de total insalubridade. E, finalmente, a última classe, tratada como objeto sem valor e animal de carga, os escravos. Estima-se que por volta do ano 30 a.C., em cada 3 habitantes de Roma, um era escravo. A falta de dignidade humana fez com que a presença dos romanos fosse odiada por todos os povos, especialmente pelo povo judeu, que, além de tudo, se sentia gravemente insultado em sua religião, culturalmente violentado e explorado economicamente. Essa enorme exclusão social gerou no coração do povo judeu uma forte expectativa messiânica. Como nunca, aquele povo ansiava por sua redenção. Esse desejo podia ser notado na pergunta feita pelos apóstolos a Jesus: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? O forte anseio por um mundo mais justo e humano certamente abriu as portas para a mensagem de paz e redenção eterna do Evangelho. O mundo tirano de Roma fez com que muitos sentissem a necessidade de um Messias justo e pacífico, cujas palavras ainda ecoam: venham a mim todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E hoje, você está aproveitando a realidade atual para pregar o Evangelho? No próximo vídeo, você vai aprender sobre a diáspora judaica e o surgimento das sinagogas, o que muito colaborou com a mensagem apostólica. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.